Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h49, voltamos com o primeiro jornal desta sexta-feira, e sexta-feira é dia de participação do prefeito Fábio Leite aqui no primeiro jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, amigos da Rádio Prever. Um prazerzão, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Conseguiu dormir, prefeito? Um pouquinho, Márcio. Cheguei de viagem ontem por volta da 00:30 aqui em casa, até tomar um banho, desligar um pouquinho a chave, diminuir a energia, e eu fui dormir acho que por volta da 1:30 da manhã e tô aqui com vocês agora logo cedo. Dessa história toda, dessa divulgação histórica, dessa verba histórica para a cidade de Botucatu, o comentário das cidades com amigos e tudo mais, a importância, André, Ellen, ouvintes e prefeito, a importância de repente você ter, você nunca fechar as portas para o governo federal, para o governo estadual, de você ter acesso, de você ter um deputado federal que possa interagir, de você ter projetos que antecipadamente são feitos para, num momento como esse projeto poder ser colocado em pauta. Enfim, governo federal, deputado federal, prefeitura de Botucatu, a somatória de tudo isso, prefeito, que a gente pudesse ter uma notícia como a de ontem, né? Você está perfeito, Márcio. Você é testemunha disso, porque promoveu na própria Rádio Prever, durante as eleições, debates muito democráticos, né? E eu falo desde a época da campanha de que as prefeituras precisam se organizar para não depender do governo federal e do governo do estado para tocar o seu dia a dia, para aquilo que é o padrão, o dia a dia da prefeitura municipal. Mas, por outro lado, exatamente na linha do que você está falando, as prefeituras precisam estar preparadas para acionar governo federal e governo do estado com bons projetos, para oportunidades como essa do PAC 2025 serem aproveitadas no sentido, melhor sentido da palavra, de forma técnica, de forma absolutamente profissional, vamos chamar assim. E essa aproximação, essa conquista, é justamente o que eu tenho falado nas postagens, né? Essa conquista histórica para Botucatu dos 71.700.000 reais, ela é mérito de várias mãos. Então, mãos aí onde a gente teve a participação do ex-prefeito Pardini, porque tudo começou, todos esses projetos de drenagem começaram lá nas chuvas de 2020, e de lá para cá a estruturação de projetos, a estruturação de estratégias para drenagem começaram, e esse mérito é dele. Mérito do ex-prefeito João Cury, que foi quem, eu usei as expressões ontem, né, para a nossa população entender, foi quem abriu as portas, foi quem empurrou os nossos projetos no governo federal. E eu tenho dito que sem essa representação, tanto no governo federal quanto no governo do estado, os prefeitos, e conosco não seria diferente, têm muita dificuldade em navegar. Então, apesar de você ter bons projetos, se você não tiver o apoio de um deputado federal ou de um deputado estadual, no caso do estado de São Paulo, você tem muita dificuldade de apresentar projetos e de ser recebido, né, pelos técnicos que vão fazer essa avaliação. Mérito também de todos os técnicos da prefeitura, secretários, engenheiros, arquitetos, as equipes de convênio, zeladoria, da própria Defesa Civil, que nos ajudou a priorizar projetos de drenagem, escritório de projetos, servidores públicos municipais. Então, muita gente colocou a mão nos projetos técnicos que foram inscritos no PAC, no governo federal, e que permitiram a gente ser selecionado. Mérito da Câmara Municipal de Botucatu, que há muito tempo tem uma parceria republicana, democrática com o Poder Executivo, e especialmente agora nessa gestão representada pelo Culo, o presidente da Câmara, tem dado muita celeridade aos projetos do Executivo, aos projetos da Prefeitura, e isso também é um diferencial para que a gente tenha, vamos dizer, mais assertividade, mais chances de obter recursos como esse, dada a celeridade que a Câmara atua. Então, Márcio, essa relação, né, ou essa inter-relação entre governo federal, governo do estado e prefeitura municipal de Botucatu, e de todos esses agentes que eu nominei, fazem com que projetos ou que possibilidades como essa históricas aconteçam para o município, Márcio.
E a sequência disso agora, prefeito? A verba anunciada, quando efetivamente essa verba vai estar nas mãos da prefeitura e quais são as prioridades? Eu sei que você já tem elencadas, mas quais são as prioridades para o uso dessa verba, prefeito? Bom, Márcio, como qualquer convênio, vamos chamar assim, com o governo federal, né, ou com, independente do valor, então agora o programa ele é aberto, isso ainda não aconteceu, então pelo menos até ontem, 00:30, que foi a última vez que eu acessei o sistema, o programa ainda não estava aberto, mas quando o programa estiver aberto, o primeiro passo é a prefeitura subir com o objeto, né? Subir com as demandas, subir com as informações, subir com os projetos. E para isso, a gente já vem trabalhando, como eu disse, há algum tempo. Na última quarta-feira, eu fiquei quase que a manhã toda com os técnicos da prefeitura já selecionando os principais trechos. Agora de manhã não vai ser diferente, daqui a pouquinho a gente já volta em reunião na prefeitura para a gente fazer a seleção desses projetos. Muito provável que na semana que vem ou na próxima eu siga com a contratação de algum tipo de assessoria para nos ajudar a detalhar esses projetos, porque uma das obrigações que a gente tem é subir com os projetos, se não os projetos básicos, mas os projetos executivos, e agora a gente vai decidir se a gente vai desenvolver os projetos executivos aqui pela prefeitura ou vai colocar dentro da licitação. Mas daí, juntada, vamos dizer, toda essa documentação, a gente sobe para o governo federal. Quem faz isso daí, a parte de tratamento, é a Caixa Econômica Federal, que é por ela que são liberados os recursos, e aí é um trâmite burocrático, até que a gente tenha a aprovação da Caixa Econômica Federal para fazer a licitação, realiza o processo licitatório e as obras começam. Então, é mais ou menos esse formato que se tem, não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, apesar da liberação do recurso ontem, mas ainda tem um prazo, né, administrativo, burocrático para ser cumprido, para que a gente chegue até a fase da licitação, e aí uma vez licitado as obras começam, Márcio. O que a gente tem feito em relação à priorização, como você falou, é identificar os trechos mais críticos que a gente tem de drenagem na cidade. Então, assim como foi a escolha, né, do governo federal para esse pacote de Botucatu, assim também será a escolha nossa para os trechos. A escolha será eminentemente técnica, né, daqueles trechos, daqueles locais mais prioritários do ponto de vista de drenagem. Lembrando que esse é um pacote, né, um programa específico para drenagem urbana. Então eu te dou alguns exemplos, Márcio. A gente tem, com certeza absoluta, a continuidade ali das obras, ou da continuidade da estratégia que a gente tem no Ribeirão Lava Pés. Com certeza absoluta, a continuidade das obras, da estratégia que a gente tem ali naquela região da rodoviária e da Floriano Peixoto, então a conexão da Floriano passando pela Paula Vieira até o Lava Pés. Vai ter uma novidade, com certeza absoluta, que a gente vai agora entrar também na região do Ribeirão, do Tanquinho, também, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter alguma inserção. Trechos críticos da cidade, como por exemplo Tenente João Francisco, Major Mateus e as ruas transversais, como a região da cidade que teve a pavimentação, mas que o processo de drenagem não foi desenvolvido da forma como deveria no passado, alguns trechos até sem drenagem. Então a gente segue também em vias como essa, como exemplo, né? A gente tem bairros, e isso provavelmente vai ser a discussão de hoje, ou a conversa de hoje, que além de não ter drenagem, não tem pavimentação, e eu tenho dito isso nas entrevistas com vocês, né? Bairros como, por exemplo, Árvore Grande, Califórnia 1, Califórnia 2, Green Valley, Vista Alegre, Demétria, Vale do Aracatu, Capão Bonito, bairros da cidade que ainda não contam com a pavimentação, mas que antes dela, de forma antecedente, a gente precisa desenvolver questões de drenagem, então a gente também vai avaliar. A conexões entre bairros que dependam de drenagem, como por exemplo, aquela conexão entre o Distrito 4 e o Bem-TV, que ali embaixo você tem uma passagem importante de desnível, né? Então você tem ali uma obra de arte que a gente fala, uma ponte ou alguma solução técnica para a gente fazer essa passagem, isso também se encara como drenagem. Enfim, isso é uma ordem de grandeza que eu estou dando para vocês entenderem a forma como a prefeitura se organiza, mas a gente trabalha agora na seleção desses locais, na seleção desses trechos urbanos para subir no projeto, Márcio. Bom dia, prefeito Fábio Leite. Para a gente entender como vai funcionar a questão burocrática de tudo isso,
O senhor citou aí vários locais, né? Várias obras diferentes, inclusive. Tanquinho, Lava-Pés, embora sejam de drenagem, não tem uma ligação uma coisa com a outra. Essa verba, ela vai ser dividida em lotes de licitação? Apenas é uma licitação para todo esse montante? Como é que vai ser feito esse processo? Cada projeto é apresentado diferente para o governo federal, prefeito? Bom dia, André. Prazer falar contigo. Bom, do ponto de vista, vamos dizer, burocrático, para o acesso ao montante, né, para o acesso à verba, tudo é feito de uma forma unificada. Então, todos esses trechos ou todas essas inserções que nós vamos fazer no município, eles sobem para o governo federal, sobem para a Caixa Econômica Federal como um único pacote. Nós provavelmente na semana que vem estaremos com a Caixa, porque tem uma questão que eu ainda não sei responder, uma questão técnica de como isso funciona na licitação. Se é uma única empresa que a gente vai licitar tudo isso junto e uma única empresa, um único consórcio ganha e desenvolve todas as obras, ou a gente faz uma única licitação, mas com itens, né, diferentes, ou itens separados, e aí diversas empresas ou consórcios podem concorrer, apesar de ser a mesma licitação. Eu não tenho esse detalhe ainda, André. E a gente provavelmente na semana que vem, com esse cenário das escolhas dos trechos aí mais evoluída, a gente senta com a Caixa Econômica Federal, porque, como eu disse, todo o trato técnico de liberação do recurso e, para isso, a aprovação técnica dos projetos, etc., é feita pela Caixa Econômica Federal. Então a gente provavelmente na semana que vem senta com os técnicos da Caixa para a gente já começar a dar celeridade nisso. Um detalhe importante, e conversava ontem também em Brasília, né, com o próprio João Cury, com os vereadores que ali estiveram, enfim, com a imprensa de Botucatu, e vocês estiveram lá presentes, né? Eu comentava que agora o mais importante é a gente seguir o padrão técnico de projetos, mas dar muita velocidade. Aquela frase de quem chega primeiro bebe água limpa. A nossa ideia é acelerar ao máximo. Como eu disse, pode ser que eu até na semana que vem faça a contratação de algum tipo de assessoria para que a gente dê celeridade a esse cadastramento e acesse esses recursos o mais rápido possível, André. É possível, prefeito, o senhor falou aí de quem chega primeiro bebe água limpa, né? A gente sabe que muitos municípios não conseguem cumprir prazo, não conseguem entregar projeto. Essa verba, ela já é final, esses 71 milhões e 700 mil, ou é possível que isso, vou usar um termo popular, que pingue mais alguma coisinha aqui na conta do município ainda? É assim, André, essa pergunta é muito interessante. Oficialmente, os 71 milhões e 700 mil reais seria o volume final para a cidade de Botucatu. Mas, na última reunião que eu tive, não ontem, mas na última reunião que eu tive em Brasília, com o secretário nacional do PAC, drenagem, ele disse para que a gente, ele orientou para que a cidade mantivesse essa rotina, essa pegada de bons projetos e deixasse projetos na prateleira, porque ele disse que não é incomum, isso é comum, que algumas cidades, alguns estados até, não tenham capacidade de apresentar projetos, o que significaria uma eventual sobra de recursos do PAC. E que em isso acontecendo, a depender do momento econômico, do momento orçamentário do país, poderia haver uma segunda rodada, vamos chamar uma repescagem, e aquelas cidades e aqueles estados que tivessem bons projetos poderiam concorrer a essa repescagem. Mas isso não é oficial, isso é só um sentimento do secretário nacional do PAC. Como eu disse, oficialmente, o pacote que o Botucatu fará jus é de 71 milhões e 700 mil reais. Mas ele sinalizou essa possibilidade. E isso eu vivi, André, já anteriormente, tanto com o governo federal quanto com o governo do estado, essa, vamos pôr entre aspas, né, essa sobra de recursos, porque outros entes não puderam, por qualquer questão, aproveitar. Isso acontece. Então a gente vai deixar também, a gente, como você sabe, André, eu reportei e repercuti nas redes sociais e também nas entrevistas, o pacote que a gente inscreveu do PAC é de 160 milhões de reais. Então trechos, se a gente precisar identificar trechos na cidade para usar um recurso maior, se eventualmente ele acontecer, a gente vai estar preparado. Então existe
como eu disse, informalmente essa sinalização, mas oficialmente o pacote que a gente fará jus é de 71 milhões e 700 mil reais, André. Prefeito, a gente tem perguntas de ouvintes, já estão preparadas aqui, o Márcio vai trazer, mas antes de passar para as perguntas, ontem, a vantagem da gente estar em loco é que os bastidores ali a gente fica muito próximo. E eu ouvi de bastidor ali, prefeito, que o senhor esteve também no Ministério do Esporte ou algo ligado assim para tentar uma verba para uma pista de atletismo aqui para Botucatu. Isso é fato, prefeito? É verdade sim, André. Esse foi um item, antes até da sua chegada na Prever FM, foi um dos itens que, sei lá, acho que uns 2 meses mais ou menos, o Márcio deve se lembrar, a Ellen também, eu repercuti nessas minhas entrevistas semanais com vocês. Eu havia estado naquela ocasião com a secretária nacional do alto rendimento do Brasil, que é a ex-jogadora de basquete Isiane, apresentando um projeto de uma pista de atletismo na nossa região ali oeste, próxima à nova entrada do Lajeado, ali nas intermediações da Avenida Universitária. E naquela ocasião a secretária adorou o projeto, até por toda a base que Botucatu tem das escolinhas que são pagas pelo município, hoje mais de 7.500 atletas sendo beneficiados, do Bolsa Atleta, um programa que poucos municípios oferecem para os atletas de performance, os atletas de aperfeiçoamento. Mas naquela ocasião a secretária me disse que, apesar do projeto ser sensacional, pela pasta dela não seria possível por conta de uma questão orçamentária, e me orientou a procurar diretamente a assessoria ou o próprio ministro do Esportes, que hoje é o Fufuca, para apresentar o projeto. E ontem, através de um grande contato, de um grande amigo, eu consegui ser recebido por um dos assessores do ministro Fufuca para comentar sobre o projeto. Te confesso que não foi uma reunião, André, tão assertiva ou tão produtiva quanto foi o anúncio aí dos 71 milhões e 700. Depende ainda de questões orçamentárias. Você não tem ainda oficialmente no Ministério do Esporte nenhuma ação em curso efetiva para a liberação desses recursos para Botucatu. Muito provavelmente a gente vai precisar mais uma vez da intermediação de algum deputado ou de alguma bancada de deputados que possa viabilizar esse projeto, mas é uma etapa que eu precisava cumprir, André. Não adianta, existe aí um rito, né, administrativo, burocrático e até político na tentativa de recursos, e eu vou seguir tentando. Enquanto a gente não tiver o não oficialmente dado, eu vou seguir tentando, vou seguir trabalhando. Agora eu vou acionar os contatos também aí das bancadas, dos partidos que estiveram conosco nas eleições, que fazem parte do governo, a bancada dos nossos próprios vereadores, para ver se a gente consegue aí organizar esse recurso. Nós estamos falando de uma verba de 13 milhões de reais para tentar viabilizar essa pista de atletismo, esse centro de atletismo na região oeste da cidade, André. Perfeito, é uma boa notícia, e depois numa segunda parte, quem sabe também dar uma reformada naquela do INCA também, né? Afinal de contas nós temos grandes atletas, o atletismo de Botucatu vai dar grandes alegrias para a cidade. Mas agora perguntas de ouvintes, Ellen. Márcio, desculpa, exatamente essa a estratégia. Se a gente conseguisse, né, viabilizar uma nova pista de atletismo, um novo centro de atletismo, a gente poderia focar os esforços da parte do atletismo nesse novo equipamento, e o INCA ficaria como uma alternativa, vamos chamar assim, e a gente poderia ter o INCA para o cacoete um pouco mais desenvolvido de uma outra modalidade, como sendo até o nosso estádio municipal. Mas essa engrenagem, né, essa estruturação passa pela construção de uma nova pista, de um novo centro de atletismo, o que não impede, e a secretária Clarita tem feito isso, de olhar com carinho para o INCA e a gente seguir com as manutenções do local. Desculpa a interrupção. Imagina, muito bom. Prefeito, o Matheus, ele já comentou aqui, inclusive eu já tinha encaminhado para o senhor a respeito de sujeira, principalmente no Jardim IP, no Jardim Itamaraty, mas ele relata aqui na cidade toda. Então ele pergunta que agora que temos a verba, a drenagem da cidade é a prioridade, mas será que temos programas de limpeza de ruas? Como vamos drenar as águas das chuvas se estamos com as ruas entupidas de lixo? Ele pergunta. O Márcio, bom dia. Matheus. Matheus, perdão, bom dia. Se ele puder mandar algum trecho específico do Jardim IP, onde tem a questão do lixo, eu agradeço, para que a gente possa fazer a verificação, e faça essa verificação ainda hoje com as equipes da zeladoria. O que a gente tem em relação à coleta de lixo
verdade seja dita, no início da semana passada a gente teve um descompasso em relação à coleta. Na semana passada, na segunda-feira passada a gente teve um descompasso em relação à coleta, porque nesse momento a gente está fazendo a substituição da empresa que hoje faz a coleta de lixo de Botucatu e faz essa substituição simplesmente por uma questão legal. O contrato dessa empresa vence agora no dia 4 de outubro, e um contrato que, como foi feito na lei de licitações antiga, ele não pode mais ser prorrogado, ele precisa ser licitado. A gente está em processo licitatório. Essa semana é a semana da avaliação das impugnações, e a gente está tratando isso. Então, muito provavelmente que agora no início do mês que vem a gente tenha uma nova empresa fazendo a coleta de lixo, tanto regular quanto seletivo em Botucatu, mas a operação foi regularizada. A gente teve sim um soluço ali entre segunda e terça-feira, mas na madrugada de quarta, para ser mais exato, às 4h43 da madrugada de quarta-feira passada, a operação foi regularizada. Em relação às ações da zeladoria, a gente segue também fazendo na cidade toda, com um foco maior na região leste, porque a gente tem, e eu também repercuti isso na Prever FM semana passada, a gente criou o conceito de multirões. Então, além do trabalho do dia a dia em todas as regiões, a gente está pegando regiões da cidade específicas por 30, 40 dias e fazendo um grande mutirão de pintura de escolas, pintura de postos de saúde, reestruturação de praças, pintura de solo, limpeza de pontos de ônibus, e a gente está nesse momento na região leste. Então, tudo isso para dizer para o nosso ouvinte Matheus, se tiver alguma situação específica, quer seja de coleta de lixo, quer seja de zeladoria, que ele pode mandar para a gente. Ainda hoje a gente faz essa verificação, inclusive a limpeza de bocas de lobo, a limpeza de bueiros em preparação à temporada de chuvas, que se Deus quiser logo começa. A gente está precisando muito disso, também tem sido feito na cidade, mas se ele tiver alguma situação específica, vai ser um prazer a gente poder regularizar. Eu vou encaminhar pro prefeito uma mensagem aqui do Xandão também para que o prefeito tenha acesso ao endereço mais facilmente, mas ele comenta de falta de iluminação na rua João Modesto, no Jardim Cedro. Tá desde maio sem iluminação, e aparentemente é a iluminação branca já da prefeitura, né? Perfeito. Aproveitando o ensejo, Xandão, que você falou, né? Isso. Bom, ótimo dia para ti. Aquilo que eu tenho falado para vocês também na Prever FM e para os nossos ouvintes, né? A gente tem atendido essas demandas que surgem junto com a CPFL, também num esquema de mutirão, mas a solução definitiva é a parceria público-privada que a gente tem em curso nesse momento, que vai substituir toda a iluminação da cidade por LED, vai trazer infraestrutura de iluminação para aquelas vias onde a gente não tem ou elas são mal dimensionadas. E eu estou trabalhando para que a gente resolva toda a parte burocrática dessa PPP, dessa parceria público-privada ainda esse ano, para que a gente comece toda essa infraestrutura já no início do ano que vem e modificar completamente essa questão de iluminação. Ao nosso ouvinte Xandão e a todos que estão nos ouvindo, a nossa expectativa é que o ano que vem, com toda essa implantação, o assunto de iluminação pública deixe de fazer parte das demandas da nossa população, porque a gente vai resolver isso, se Deus permitir. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Prever FM. Vamos comemorar a conquista, vamos trabalhar muito para que outras conquistas aconteçam. Prefeito, muito obrigado, uma boa sexta, um excelente final de semana e até a semana que vem. Amém, Márcio. Esse é o ambiente mesmo. Então, a comemoração a gente fez ontem e hoje a gente segue trabalhando para transformar agora o que ainda é um projeto, que ainda é uma sinalização não palpável, em obra. E a gente está trabalhando muito duro nisso para que a gente acelere ao máximo esse pacote dos 71.700.000 reais. Pacote esse, do ponto de vista de infraestrutura, histórico na cidade de Botucatu. Uma ótima sexta-feira para vocês, fiquem todos com Deus, um abençoado final de semana, um beijão a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.